Ai, professora, perdão. Eu tava falando aqui, o microfone tava desligado. Tava perguntando se vocês estavam me ouvindo. Agora estão, né? Perfeitamente, Agora Douglas. sim. Pode dar Sim, sequência. estamos. Tá, eu tava falando aqui, eu digo, nossa, ninguém me responde. Deixaram no vácuo, mas ok. Poxa. Então, como o tema é um tema bem aberto, né? Um tema, assim, amplo de se trabalhar, vou falar aqui um pouco sobre a uberização do trabalho, né? Baseado no meu entendimento do assunto, né? Assim, tentei buscar o máximo de proveito possível a partir daqui, né? Então, aqui preparei uma estrutura de apresentação para falar basicamente de alguns elementos que compõem, né, a respeito da uberização no trabalho, né? Primeiro, papel das empresas na uberização do trabalho, em seguida, relações de trabalho uberizadas, em seguida, os impactos da uberização no Brasil e uberização em tempos de pandemia, né? Então, que não pode ser deixado de falar também. Então, aqui minha primeira pergunta, quando eu ouvi esse termo, foi como surgiu o termo uberização, né? E qual o significado desse termo? Sim, pelo que eu vi, não se sabe exatamente, né, quem utilizou primeiro esse termo para se referir a essa mudança no trabalho. No entanto, a gente percebe que esse termo, ele assim, se difundiu rapidamente assim, no cenário mundial, né, no cenário internacional. Porém, no trabalho que eu vi, né, eu vi que ele é um termo que deriva do inglês, Uberize, né, que esse termo ele significa basicamente mudar o mercado de um serviço, introduzindo uma forma diferente de comprá-lo ou usá-lo, né, especialmente usando tecnologia móvel. Então, a uberização ela se resume basicamente nisso, né, da sua tradução. Então, ela surgiu desse Uberize até chegar na uberização no português ao qual conhecemos, né? Mas assim, não se sabe ao certo quem utilizou primeiramente esse termo, mas um termo que já haviam usado, né, que sabe datado é a própria Uber, né, o termo Uber, que surgiu em 2009, né, e criado pelos americanos Garrett Camp e Travis Kalanick. Eles criaram a Uber Technologies, Technology e Inc., né? Então, essa foi a empresa criada por eles em 2019. A gente sabe também 2009, perdão. A gente sabe também que foi nesse período aproximadamente, né, que surgiu aí a tecnologia 4G, né, que a tecnologia 4G ela tornou o uso dos smartphones, né, permitiu aí ser cada vez mais presente, né, possibilitando assim o surgimento do sistema do pagamento digital, também ao qual conhecemos hoje, e utilizamos muito como o Pix, né, e também outros serviços que são utilizados. E esse aplicativo da Uber, né, ele assim, foi criado em 2009, mas ele foi lançado no mercado em 2010, né? Ele foi lançado primeiramente, se não me engano, foi na cidade de São Francisco, né? Ele foi lançado lá na cidade de São Francisco, que foi criado justamente para atender alguns serviços básicos da cidade, né? Então a empresa ela rapidamente expandiu seu serviço para outras cidades e países. Em 2012, aproximadamente, ela chegou a Londres e 2 anos depois, né, aí lá por 2014, chegou no Brasil, né, lá pelo Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente percebe que 10 anos após a fundação da empresa, né, desde 2009, que foi quando ela foi criada, até 2019, ela já estava disponível na maior parte do mundo, né? Já está disponível em mais de 60 países, né? Além disso, a empresa ela também expandiu as suas modalidades de serviço. Antes, ela atendia especificamente esses é, a, automóveis, né? Então, ela expandiu seus negócios de forma a atender outras modalidades, como o transporte aéreo de passageiro e também transporte de comida, né? Esse transporte aéreo via helicópteros, né? Existe alguns países, né, que já tem esse serviço de helicóptero Uber, né, que é da empresa. Mas o que a gente percebe, né? Por um lado, esses serviços da Uber, quando eles surgiram, né, eles passaram a oferecer menores custos, né? Facilidade no pagamento e também rapidez. Mas, por outro lado, ele tornou-se também um marco na mudança nas relações do trabalho, né? Então, no mundo todo,
isso surgiu como um fenômeno que vem sendo chamado de uberização do trabalho. Ah, como eu falei, ele inicialmente foi adotado, né, em São Francisco. Então, quando ele surgiu, os clientes eles poderiam solicitar seus transportes através de um aplicativo nos seus smartphones e eles encontravam motoristas disponíveis mais próximos da sua localização. Então, nesse sentido, né, que surge esse termo aí, ear hailing, né? Então, esse termo e-hailing, ele, na verdade, ele traduzindo as e, ele vem de electronic, né? Eletrônico, e hailing é chamado, né? Que nem a música lá da Adele, né? Halo, Halo, né? Então, Halo e hailing é chamado, né? Chamando. Então, aí seria um chamado eletrônico. Então, a Uber, ela surgiu especificamente sentido. E a gente percebe que com isso ela foi se modernizando até chegar ao que conhecemos hoje, que está expandido em vários setores de trabalho. Então, qual seria o papel das empresas na uberização do trabalho, né? A gente percebe que na estrutura da Uber, tomando como exemplo ainda a Uber, motoristas eles podem se cadastrar na plataforma da empresa, né? E através do aplicativo eles podem receber os chamados dos passageiros. Mas o que a gente percebe é que, no entanto, esses motoristas eles não possuem um vínculo trabalhista formal, né, com a empresa para que eles prestem serviço. É, além disso, a empresa ela também não se coloca como cliente dos seus motoristas, isso é um fato. Então, nesse sentido, a gente percebe que a Uber ela assume aí um papel de intermediária entre o motorista e os clientes que buscam transporte privado, claro. E aí esses motoristas eles recebem uma porcentagem do pagamento por isso, né? A empresa Uber, ela recebe uma porcentagem do pagamento por isso, né? Por essa intermediação entre motorista e passageiro, né? E daí, através de algoritmos e aí uma capacidade, né, de analisar dados e variáveis através da tecnologia, né, a gente percebe que as demandas do cliente é geralmente distribuída entre os motoristas, né? Então, a gente percebe quando você vai pedir um Uber, por exemplo, um motorista Uber, você percebe que às vezes o preço está mais alto, às vezes o preço está mais baixo, mesmo sendo para o mesmo local onde você costuma ir, né? Então a gente percebe aí que isso vai muito da demanda de clientes que se tem e também da oferta do serviço, né? Aquela é a lei da oferta e da demanda, né? A qual a gente aprende lá em Introdução à Economia. Então a gente percebe que o exemplo da Uber ele é só um, né, entre os diversos aplicativos, né, onde qualquer usuário pode se tornar um prestador de serviço, é claro. Então a gente percebe que nessa mesma época, né, surgiu diversas empresas de tecnologia. Na mesma época que surgiu a Uber, surgiu outras empresas de tecnologia com uma proposta de aproximar esses prestadores de serviços e clientes através da plataforma digital, né? Isso até mesmo para atender as novas demandas de clientes, né, mais exigentes que temos hoje, né, que são os considerados também os nativos digitais, né? Aí estamos vivendo uma época da tecnologia, né? Revolução tecnológica. Então, o trabalho uberizado, né, ele não se restringe simplesmente aos trabalhadores que trabalham em plataformas como a Uber. E, embora a grande maioria dos trabalhadores hoje em dia sejam motoristas, né, aí temos, além da Uber, desse setor de motoristas, temos também outros, né, temos a, temos a 99, temos outras empresas também que atendem esse mesmo tipo de serviço. Então, assim, embora a grande maioria dos trabalhadores sejam motoristas, a uberização ela engloba diversos outros serviços que são obtidos através de um clique no seu smartphone, né? Então, a gente percebe que hoje existem plataformas de diversas modalidades de trabalho, né? Tais como médicos, advogados, engenheiros, empregadas domésticas, jornalistas, até mesmo professores. Então, a gente percebe que tem vários setores de trabalho que hoje em dia atende por esse serviço uberizado, né? Então, todos os trabalhos desse campo, que é a uberização, né? Eles tendem e se convertem, né, em trabalhadores que é aí que temos, né? Então, a gente pode dizer que dessa forma, a uberização, ela pode ser explicada, né, como uma forma de gerenciamento e organização do trabalho ou simplesmente um processo de informalização, né? Então, a gente percebe que o papel das empresas nessa uberização do trabalho, ela surgiu como uma forma de atender às necessidades
da população, de uma maneira geral. Né, e como que acontece essas relações de trabalhos uberizadas, né? Então, assim, apesar da facilidade de acesso ao serviço, né, especialistas chamam a atenção geralmente para essa precarização do trabalho como reflexo direto da uberização. Então, a gente percebe que, por exemplo, um trabalhador formal, né, ele possui garantias de direitos trabalhistas que são previstos na lei. Isso é fato. Então, enquanto um trabalhador informal, ele tende a arcar sozinho com os riscos e responsabilidades da sua atividade profissional. E é isso que a gente percebe nos trabalhadores da Uber, né? Então, geralmente sem pré-definição do horário e da sua jornada de trabalho, ou garantias, né, sobre a sua remuneração. Inclusive quando houver acidentes, né? Então, o trabalhador ele pode acabar trabalhando muito mais do que é previsto na lei. Então, assim, que a gente percebe outro ponto importante, né, sobre essa uberização, é a impossibilidade de negociações, né, com a empresa que oferece a plataforma de serviço. É aquilo pronto e acabado, né? Ali acho que quando eles, eu não sei exatamente, mas quando eles fazem alguma espécie de contrato digital com a Uber, né? Eles devem ter aí algumas normas a seguir, alguns direitos, né? Mas não direitos trabalhistas como geralmente é previsto em lei. Né? Então a gente percebe aí que os prestadores de serviço que cumprem os requisitos mínimos, né, que são definidos nessa espécie de contrato pela empresa, eles realizam seu cadastro de forma totalmente digital e aceitam os termos que são, é, não vou dizer sugeridos, os termos que são colocados, né, pelo padrão das empresas, né, como pelo padrão da Uber, por exemplo. Então aqui temos um exemplo, essa imagem a gente pode ver aqui, ó, várias situações, né, que podem acontecer. Ó. Ele aluga bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem encomenda, ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Então a gente percebe uma série de precariedades, né, que a gente que se observa nesse setor trabalhista ao qual está surgindo, né? Então, assim, podemos dizer que estamos acompanhando uma nova organização do trabalho, né? Que essa organização do trabalho, ela passa pelo trabalho que são mediados por essas plataformas e aplicativos digitais, mas geralmente não se restringe a eles. Então, ao mesmo tempo, a gente percebe que não se trata de um processo localizado e nem de uma tendência global. É assim, ó, não se trata de um processo que geralmente é localizado, mas ele trata-se de uma tendência global, uma tendência ao qual estamos vivendo, que é essa revolução tecnológica, né? Decorrente aí das décadas de mudanças políticas no mundo do trabalho. Então, a gente percebe que essas transformações elas passaram a tomar visibilidade, né, com a entrada da Uber, é claro, no mercado internacional. Então, por isso, a referência à empresa no termo uberização, né? Na verdade, esse termo ele já poderia ter sido usado uma outra vez, mas desde o surgimento da empresa Uber, lá em 2009, ele passou a ter uma maior utilização, né? Que é a Uberize. Então aí a gente pode ver que isso se expandiu tanto que chegou aqui no nosso Brasil, né? Que não é nenhuma novidade. Então a gente percebe que isso ocorreu impactos, né? Muitos relevantes no Brasil. A gente sabe, assim, atualmente eu estava pesquisando, não encontrei nenhum registro ou levantamento específico, né, sobre o volume de trabalhadores atingido pela uberização no Brasil. A gente só sabe dizer que nesse período de pandemia ele cresceu assim de uma maneira perdão, ele cresceu de uma maneira estrondosa, né? Então, no Brasil, muitas pessoas ficaram desempregadas de seus trabalhos, né? Algumas empresas fecharam no Brasil devido à pandemia. A gente percebe que muitos brasileiros passaram a atuar nesse mercado, né? Nesse mercado entre aspas. Então, assim, é, no entanto, é possível identificar o estado da uberização no Brasil através dos números e análises, né, que a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios. A gente percebe que também as pesquisas realizadas pelo IBGE, né, aí mostram um número de trabalhadores informais, né, ou seja, sem carteira assinada, no nosso território brasileiro. Então, assim, de acordo com, assim, eu vi uma pesquisa, né, que diz que entre setembro e novembro de 2020, setores informais subiu cerca de 11,2%, então, em relação ao trimestre anterior. Então, com esse acréscimo, a taxa de informalidade,
ela chegou aí a quase 40%, o que corresponde hoje, né, cerca aí de aproximadamente 35 milhões de pessoas do Brasil, né, já estão atuando em setores informais de trabalho, né? Então, 35 milhões de pessoas é um número bastante significativo. Então, a gente percebe que os impactos não surgem só a partir daí, né? Além desses números que são gerais, né? A gente pode observar outras variáveis que se tem em relação à área do trabalho no Brasil. Então, em relação aos trabalhadores que atuam em vias públicas, né, como os motoristas de aplicativos, taxistas e motoristas e trocadores de ônibus, foi o que mais cresceu nesse período. Então, segundo a Uber, a empresa Uber, né, que é a maior representante dessa organização de trabalho, existe cerca de mais de 1 milhão de motoristas ou entregadores cadastrados no seu sistema. Então, eles atuam em mais de 500 cidades brasileiras e atendem a mais de 22 milhões de usuários. Assim, esse é um dado que eu peguei de uma pesquisa, né? Porém, eu vi lá que já era de início de 2020, então acredito que esse número já deve estar bem maior agora. Então, assim, além disso, outras pesquisas também mostram que também o número de pessoas que trabalham em casa, né, utilizando esses serviços uberizados, passaram a ter uma taxa maior, né, de trabalhadores que fazem home office, né, que chegou aí a taxas bem crescentes, né, em vários setores de trabalho. Então, a gente percebe que essa uberização durante a pandemia do coronavírus, além de tudo que eu falei anteriormente, os motoristas e entregadores, né, de aplicativos, eles ganharam ainda mais evidência entre os trabalhadores uberizados com a pandemia do coronavírus. Antigamente, a gente via ali pelas ruas de Rio Branco, né? Assim, eu estou em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul ainda não chegou o Uber, gente. É triste. Aqui não tem Uber, não tem iFood. Eu passo dificuldade. Mas, enfim, quando eu estou em Rio Branco, a gente, antes da pandemia, via um ou outro ali passando, né? Serviço Uber, serviço iFood. Porém, a gente percebe que agora está muito mais o volume de pessoas trabalhando nesse setor. A gente percebe a movimentação está muito maior, né? Entre esses trabalhadores. Então, tudo isso se deu em evidência devido à pandemia, né? Então, devido às medidas de isolamento social, é claro, né, para a contenção da infecção do coronavírus, né, com nossa quarentena entre aspas, né, que temos aqui no Acre, não temos uma quarentena de verdade, mas enfim, esses serviços eles passaram a ser considerados essenciais. Então, de acordo com o estudo, tem um estudo que de um artigo, né, que fala das condições desses trabalhadores, né, no período de Covid-19, as plataformas digitais, nesses setores de entrega, eles tiveram um aumento expressivo na demanda de seus serviços. Então, nesse cenário, alguns prestadores de serviços dessa plataforma, eles tiveram longas jornadas de trabalho, né? Aí, exaustivas, chegando a passar mais de 9, 10 horas. Eu mesmo já andei com motoristas em Rio Branco e eu percebi que eles falavam, eu tô desde 7 horas da manhã. Eu pegava à noite, né, às vezes, motorista assim para ir a algum lugar, para ir no supermercado, que eu geralmente gostava de fazer compras à noite. Aí o motorista falava, tô desde 7 horas da manhã trabalhando, parei só para almoçar rapidinho e pronto. Então a gente percebe que muitos deles não têm esse limite de horas, então existe uma precariedade muito grande. Sem falar atualmente, né, na condição de vacina, né, de prioridades para se vacinar, apesar de que esse serviço ele passou essencial nesse período de isolamento social, é, ele não tem nenhuma prioridade, né, no caso das vacinas. Então, eles estão ali, né, constantemente em contato com várias pessoas, né, uma quantidade enorme de pessoas que não sabe se está com o Covid ou não, né, e eles estão, assim, podemos dizer que eles estão basicamente na linha de frente. E o que a gente observa é que eles não têm nenhuma prioridade para se vacinar e eles estão ali numa precariedade que já não é de agora, né? Ai, bateria acabando. Tá? Dá tempo, tô acabando já, gente. Então a gente percebe que com isso, né? Aí, com isso, a gente percebe que nesse cenário, né, de prestador de serviço, ao mesmo tempo houve uma queda na sua remuneração. Então, devido à grande procura, né, de pessoas desempregadas para trabalhar nesse setor de serviço, então a gente percebe que também houve uma queda, né, na, na remuneração desses empregados, né, entre aspas.
Então, eu mesmo, eu lembro que às vezes eu pedia, né, algumas comidas, eu morava ali perto do shopping, morava no Via Parque, eu costumava pedir muito ali do shopping, que era mais perto. Então, eu lembro que às vezes, além da taxa, né, da entrega e mais o valor do produto, né, teve um período que a Uber e a iFood também eles estavam tipo, colocando como doação, né, essas pessoas, as pessoas que estavam pedindo, né, a comida ou pedindo algum outro serviço, podia doar mais um valor a mais, né, não sei se ainda tá, porque também faz algum tempinho que eu não uso, que aqui em Cruzeiro do Sul sem condições. Daí, a gente percebe que realmente, e eles falavam, você pode fazer essa doação porque a gente está recebendo em dobro e eu te pago o valor. Eu lembro que um ou dois já chegou a falar isso para mim, né, das vezes que eu pedi. Mas enfim, assim, tem muita coisa a se falar, eu sei que meu tempo é curto, né? Mas só para concluir, a gente sabe que a uberização de uma maneira geral é um assunto assim que extremamente atual, né? Apesar de 2009 tá bem aí, né? Extremamente atual e que gera inúmeros debates até hoje, principalmente nesse período de pandemia. Então, de acordo com os números que temos, né, a gente sabe que esses números eles tendem a aumentar de forma progressiva, né? Então, por esse motivo é possível que afirmar que no futuro muito próximo, mais pessoas se enquadrarão nessa nova configuração de trabalho, né? E a gente percebe assim, eu penso hoje, estou estudando para ser economista, né? Apesar de ser professor, hoje em dia já trabalho no home office também, né? Eu quero ser economista, então como seria o trabalho de um economista uberizado, né? Assim, fazendo esses slides, eu fiquei pensando, nossa, por isso que eu coloquei aqui no final, eu disse, nossa, como que seria o trabalho de um economista uberizado, né? Então, aí, até agora eu não tenho muito respaldo, né? Até agora só tenho os professores economistas, mas aí fica a pergunta, né? Pode ser, se a professora quiser responder também depois. Mas é isso, gente. Então, em diversas partes do mundo, hoje em dia se discute sobre a uberização. É um termo muito atual, um termo polêmico em algumas situações. Então, que de forma regular, essa nova configuração de trabalho, ela vai criar garantias e melhorias de qualidade de vida dos trabalhadores, porém, ainda há muito que se pensar em estratégias aí políticas e sociais para esses serviços, né? Então, basicamente isso que eu tinha para falar, aqui algumas referências básicas, e é isso. Obrigado. Obrigada, Douglas. Por favor, alguém tem comentários à apresentação de Douglas? Calma, gente, um de cada vez, por favor. Perguntas fáceis. Emily, algum comentário sobre a apresentação de Douglas? De minha parte, não, né? Achei bem explicativa, bem objetiva. Bem objetivo, né? Cadê o Lucas? Tô aqui, professor, tô tranquilo. Lucas, um comentário sobre a apresentação de Douglas, por favor. Ficou alguma dúvida? Não, da minha parte, não. Acho que ele explicou bem. Não? Muito bem, Douglas. Ok. O Anderson quer falar? Não, eu vou falar na apresentação. Certo. Não quer consumir o conteúdo, né? Tudo bem. E eu não perguntei para o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, pode se manifestar? Pela minha parte, tudo entendido, tudo tranquilo. Bem explicado, né? O Douglas, Ele trouxe até ele é alguns dados a professor, mais. então, Ele trouxe uns dados. sim. Tipo assim, uns dados mais. Ele trouxe. Eu não sei a palavra que usar, mas trouxe uns dados mais arrojados para mostrar. Certo. E mais sistematizado, né? A explicação dele é bem sistematizada, então você presta mais atenção nos dados, né? Apesar de que os nossos textos e os nossos vídeos também trabalhavam esses dados, mas assim, a parte enriquecedora da sua apresentação é sua forma de
de falar e de se expressar, como certamente deve ser um bom professor. Então, Douglas, você trouxe muitos aspectos interessantes sobre o tema da uberização, né, como os colegas já falaram, e eu queria só acrescentar aqui um comentário, quando você fala desse processo de informalização, né, que você traz ou compara a uberização como um processo de informalização. E aí essas características desse processo de informalização, o indivíduo não é empregado da empresa, não tem plano de saúde, não tem férias, não se aposenta nunca, aí está quase igual a gente, não vai se aposentar, e tem que alugar o seu material de trabalho, né, a sua bicicleta, a sua moto, ele arca com todas as despesas e custos, né? E você também destacou, né, aí em entrevista ou conversas eventuais com alguns trabalhadores da uberização, que essas pessoas trabalham muitas horas, né? E em troca de uma remuneração baixa, né? Em geral, sim, remuneração baixa. Mas, e aí eu gostaria de te questionar sobre o impacto de todos esses elementos sobre a questão da dignidade do trabalhador. Será que isso não é afetado, tendo todo esse contexto de precariedade na relação capital-trabalho, ou a gente pode dizer, não, a dignidade está intacta, a dignidade do trabalhador está preservada, simplesmente ele não recebe férias, ou ele não tem carteira assinada, só isso. A gente pode falar desse impacto negativo na dignidade, ou isso aí é muito, digamos assim, é só um detalhe na relação capital-trabalho? Professora, pegando assim pela questão socioemocional, né, a gente percebe que, devido a essa precariedade, seja na uberização, ou seja em qualquer setor que atende presencial, né, sempre vai ser afetado, né, por esses fatores que podem vir a ocorrer, principalmente baixo salário, muitas horas de trabalho. A gente sabe que uma pessoa que passa muitas horas acordada, ela tende a ter vários problemas, né? Principalmente esquecimento, irritação, fadiga. Então, esses são fatores que influenciam na questão da saúde mental, né? Assim, eu como professor, eu tenho assim minha saúde mental nesse home office. Eu posso dizer que já não é mais a mesma do que antes da pandemia. Então, posso dizer que mudou assim consideravelmente algumas perspectivas que eu tinha, né? Até mesmo com relação à paciência, né? Que é uma coisa que o professor precisa ter, mas assim nesse período tem sido um pouco complicado, né? Devido a algumas, não devido a da aula, mas a gente sabe, assim, devido às demandas, né? Que nos aparecem. Agora, pegando para a questão dos motoristas, a gente percebe que realmente, além de tudo, pelo que eu já conversei com alguns motoristas, que geralmente eu converso muito, né, quando eu pego Uber, então, eles falam que sofrem muito assédio, às vezes são levados a lugares perigosos, né? Então, a gente, em Rio Branco, já presenciamos várias situações de motoristas sendo assaltados, motoristas sendo mortos, né, dessas empresas. Então, a gente percebe que isso afeta não só aquele que foi atingido, a vítima, né? Afeta todos aqueles que atendem esse tipo de serviço. Então, muitos deles já não querem, por exemplo, eu não entendo muitos bairros, mas já não querem mais no Taquari, tipo, a partir da meia-noite, ou outros bairros mais distantes e perigosos, considerados perigosos. Então, a gente percebe que isso afeta o socioemocional dessas pessoas, e isso é algo que vai se expandir. Se não pensar em políticas públicas para atender esse público de uma maneira mais segura, né, com melhores qualidades de trabalho, isso vai permanecer e vai afetar cada vez mais pessoas, né? Então, assim, isso pode ser que influencie futuramente a desistência de muitas pessoas que atuam nessa área, né? Então, assim, eu penso isso. Ok, Douglas, muito válida a sua posição. Com relação ao que você falou há pouco sobre
políticas públicas, aí me veio agora um pensamento sobre a participação do Estado, né, nessas relações de trabalho, nessa atuação do mundo do trabalho. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Qual a sua visão com relação ao papel do Estado nesse momento em que esse processo de uberização se expande, né, e muitas vezes aparece, como eu falei na aula passada, surge a uberização como uma salvação para muitas pessoas que estão na sociedade sem emprego, sem perspectiva de vida e tudo mais. Qual seria o papel do Estado? Aí é sua visão particular, tá? O papel do Estado nesse processo de uberização. Qual deveria ser, ou a forma que está sendo apresentada agora, está correta? Então, a gente sabe que com o aumento do trabalho informal, né, assim, de uma maneira geral, cresce também a desigualdade de renda dos trabalhadores, né? Uhum. E isso afeta diretamente a economia. E se a economia está também influenciada pelas atitudes que são tomadas pelo Estado, acredito que o Estado deveria ter maiores estratégias, né, de intervenção, de maneira a trazer melhorias de trabalho para essa população de uma maneira geral, mas acredito que até então eu não ouço muito falar sobre alguma intervenção do Estado, né, a respeito disso. Tá? Porque é como eu falei, a uberização, pelo menos, pegando um exemplo da Uber ainda, ele é uma empresa que serve como mediador ali. É uma empresa que tipo, lá nos Estados Unidos, né? Claro, tem suas sedes aqui no Brasil, em Rio Branco também tem ali escritóriozinho ali perto da Oca, né? Uma sedezinha ali. Mas a gente percebe que isso toma-se como um setor privado. Só que esse setor privado não é um setor, não é uma empresa que emprega seus funcionários, né? Ela é só intermediária. Então a gente percebe que até então não se vê algum tipo de intervenção do Estado ou alguma forma é, de atender, né, as necessidades dessas pessoas que trabalham nesse tipo de serviço informal, né? Então a gente percebe que não só nesse serviço da uberização, né, trabalho informal, mas como outros tipos de serviços também que também são precarizados, né? Então a gente assim não sei bem dizer como que o Estado poderia intervir até então. Mas eu sei que isso influencia diretamente na economia do país e eles deveriam sim ter uma visão mais holística, né? Uma visão mais ampla para essas necessidades. Obrigada, Douglas. Vamos passar para a apresentação do Anderson. Acredito que ninguém quer fazer mais nenhum questionamento. E eu tive interesse de fazer essas duas questões. As demais vou deixar para o Anderson. Pode iniciar, Anderson. Posso dar o passo, então? Vamos lá. Pode sim. Tem slides? Tem, eu vou tentar aqui ver se eu consigo fazer. Vou tentar aqui, só um minutinho.
Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, dá Tá. para ver bem. Sim, então, Já vou começar, só mais um minutinho. Vocês estão me ouvindo, gente? estamos sim, Ana. Perfeito. Sim. Então, vamos lá. Vou começar agora. Vou tentar ser bem objetivo, já tendo em vista tudo que já se foi falado. Eu vou tentar ser bem mais direto em cima de um assunto que é mais importante, né? Sobre a uberização do trabalho. Na verdade, o que nós temos observado, o foco não é em si o aplicativo, a ideia que foi gerada, né, por um ato novo, não seria bem isso. A questão que se observa, que eu pude observar, é o seguinte: a mudança na forma de emprego, né? Porque hoje as pessoas elas procuram muito algo para trazer um descanso para a sua vida, que é, né, aí nós temos aqui poderíamos colocar assim, uma disputa, né? Que seria o emprego versus o trabalho. O emprego é aquilo que te dá descanso, né? Te dá sossego, que você sabe que produzindo ou não produzindo, no final de 30 dias, né, do mês, no pagamento você vai receber o seu salário, né, e vai trazer o seu sustento naquilo que previamente você já imagina que foi combinado. E nós temos o trabalho, que é o desenvolver de uma atividade que pode trazer renda, né, e que pode trazer a renda de acordo com aquilo que você realmente precisa. Então, hoje, o que acontece? Se fala muito sobre essa questão da uberização, né, e, na verdade, isso é só um termo, né, o nome ele pode ser dado, né, porque foi ele que criou esse aplicativo e deu sequência. Muito bem. Mas se a gente for pegar na história, né, a gente tem que falar mais sobre o emprego e o trabalho, as condições trabalhistas. Nós sabemos que no início, né, as pessoas elas trabalhavam e não tinham remuneração nenhuma, elas eram apenas escravas, né? Elas tinham apenas o quê? O sustento da vida, que era o alimento e um lugar para morar. E elas não tinham direito nem usufruir do ganho que elas tinham, né? Então, isso é que era o trabalho no passado. E apenas os senhores, os donos das terras, né, eles é que detinham os recursos. E com o tempo, né, nós podemos ver que muitas pessoas foram surgindo, vários pensadores, eles foram mudando todo esse conceito, né? E aí entrou-se a ideologia da economia, né, de se organizar isso, tirar o homem da escravidão e dar a ele o direito a ganhar aquilo que ele produz, né? Ter uma remuneração, não apenas para o sustento básico, mas para que ele pudesse ter algo a mais para a sua vida, né? Poder ter a sua terra, poder ter os seus bens, né, de consumo, naquilo que lhe é necessário. E assim nós podemos ver que isso foi crescendo ao longo dos anos, né? Os homens foram observando tudo isso. Então, na verdade, o que acontece? Né? Nós podemos chegar, né, àquela ideia do laissez-faire, né? Deixe fazer, deixe passar,
isso foi uma ideia muito boa, porque antigamente os economistas achavam que só a escravidão, ou só de uma forma, né? E quando veio essa ideologia, né, olha, deixa ele fazer, deixa ele produzir, deixa ele usar a sua inteligência, a sua força para o sustento. E assim as coisas foram acontecendo, né? A produtividade, surgiu-se a produtividade, surgiu-se o comércio, e as pessoas começaram, né? Então, a alcançar recursos. E a economia ela foi crescendo, e aí, claro, foram criando marcos regulatórios de controles para que a população, a economia, a sociedade, ela começasse a ter, né, parâmetros de como usar toda essa riqueza, né? O emprego de todo esse trabalho que está sendo usado pelo ser humano. E no início, né, aí nós vamos colocar aqui, né, vamos voltar um pouco mais para perto, né, voltando ao Brasil, né, que também não foi diferente, passou também por toda essa fase, né, da industrialização, né, do crescimento, né, da agricultura, e assim foi subindo, foi crescendo. Só que o que acontece? Nós sabemos que os recursos, né, isso é o conceito da economia, nós sabemos que os recursos são escassos. Não há emprego para todos. Agora, trabalho sempre haverá. Para quem quer que queira ou quem quer que seja, sempre vai ter o trabalho, mesmo que você não trabalhe para o outro, mas você trabalhe para si, para o seu próprio sustento. Aquele que tem a sua terra, ele vai lá, ele ara a terra, ele lança a semente, ele cuida da terra para que tenha o seu alimento para a sua família. Não é isso? Então, na verdade, o trabalho é que realmente move o ser humano. E assim, né, com os pensadores, as observações, as coisas foram mudando. E aí viu-se a importância de que a terra, ela não produzia só o básico, ela também produzia excedente. E assim observaram a industrialização, que foi o crescimento da produtividade, porque as pessoas foram crescendo, a humanidade ela foi crescendo, né? E a população ela cresceu muito mais rápido do que os recursos, né, para essas pessoas. Então, viu-se a necessidade de se produzir, né, e assim foi surgindo o trabalho, como a gente conhece dia a dia. Então, mas infelizmente, a gente sabe, né, que uma coisa anda mais rápido do que a outra. E justamente pelo crescimento populacional, o que aconteceu? Você não tem, né, supostamente um emprego para todos. Porque as pessoas buscam a segurança, né? A segurança. Isso foi um conceito que foi criado de pai para filho. Meu filho, você precisa de um emprego, você precisa de um emprego. E nunca foi criado, olha, você precisa trabalhar e produzir o seu próprio sustento, para o seu e para os outros. Então, as pessoas elas foram se acomodando a essas ideologias, né? Que foi tirando esse entendimento do verdadeiro trabalho, e as pessoas só se preocupavam com o emprego. Muito bem, a gente sabe que o início do capitalismo, ele subjugou muitas pessoas, ele transformou pessoas que não tinham cultura, não tinham condições nenhuma, né? Nós podemos ver no filme que foi passado lá do Oliver Twist, até as crianças, né, eram trabalhadoras e tinham tarefas pesadas, né? E assim as coisas foram acontecendo. Claro, ninguém é perfeito. Todo lado tem seu lado positivo e seu lado negativo. O socialismo ele veio para regular o capitalismo, né? E o capitalismo veio para puxar o socialismo. Então, um faz parte do outro. Os dois são importantes. Os dois têm seus lados negativos. Então, a gente pode observar o que acontece. A regulação das coisas, para que a escravidão não voltasse, né? E aí o trabalhador ele pudesse não apenas ser um escravo novamente, né? Voltar às épocas antigas, né? Mas que ele pudesse ter o quê? Condições, né? De ter direitos, benefícios,
né, para que ele tivesse um trabalho regulado e ele não trabalhasse sem ira nem beira, né? Ele pudesse, nas horas do dia, trabalhar, produzir, trazer riquezas e também usar outro tempo para o lar, para a família, né, para as suas coisas pessoais. E assim a sociedade ela foi crescendo. Então, o que acontece? Como nós dissemos no início, né, a sociedade ela cresceu muito mais rápido que os recursos. E nós vemos que é um contrapasso, né? Que você não consegue nunca. A sociedade, por mais que ela corra, a tecnologia, né, a industrialização, por mais que corra, ela não vai alcançar o tamanho da população, do crescimento populacional. Por mais que se façam controles populacionais, sempre nós vamos ter divergências. Pessoas que têm muito e pessoas que têm pouco. Então, isso é o que nós temos visto. E essa uberização, ela só é um aperfeiçoamento daquilo que o brasileiro já está acostumado, né? Ele não tem emprego, mas ele tem trabalho. Então, o que ele pensa? Eu não posso ficar esperando abrir uma porta de emprego para sustentar a minha família, porque a fome, ela chega 3 vezes por dia, não é isso? Ela não espera o amanhã ou depois da manhã, o frio, a sede. Então, alguém precisa se movimentar para gerar o sustento necessário. Então, eu não vejo como discriminação aquelas pessoas que usam a sua força, a sua disponibilidade em trabalhar e trazer o sustento, né? Tá certo? É importante, né, as leis básicas para trazer a regulação à sociedade, sim. Mas se a gente for observar, né, o que acontece? Vamos dar assim um exemplo bem simples, né? Que é o que todo mundo fala, do Uber, que é o motorista, né? O motorista, se a gente for considerar um motorista, né? Vamos lá, agora vamos falar sobre o trabalho formal e o trabalho informal. Privatizado, privado, né, que não é 5 por mês, seria um salário de um motorista, que ele tem carteira assinada, ele tem férias, 13º, né, ele trabalha 8 horas por dia, dentro da normalidade, certo? Se você pega uma pessoa dessa, formalizada, né, dentro das leis trabalhistas, eu fiz um cálculo pequeno aqui, se ele trabalhar ele dividido por 30, ele ganha R$ 49,00 por dia. Se dividir o dia dele por 8 horas, ele ganha 6 horas e 50 centavos, ou R$ 6,50 por hora. Aí você multiplica esse salário por 13, porque o nosso salário ele está embasado em 13 pagamentos. Não é isso? Que são os 12 meses, mais o 13º. Ele ganharia por ano R$ 19.175. Aí, muito bem, aí nós vamos agora ao trabalho informal, né? Ao trabalho informal. Esses dias eu conversando com um amigo, e ele saiu do trabalho formal e foi para o trabalho informal. Até porque a situação não estava muito fácil, não estava muito boa, ele resolveu fazer o trabalho informal e ele foi virar motorista de aplicativo. E ele falou para mim que ele fechou no mês de R$ 4.000. Então, eu fui fazendo um cálculo baixo, né, por aqui, ele ganharia 153 por dia. Se ele trabalhar 8 horas por dia, ele ganharia R$ 19,23. Agora, se ele trabalhar apenas 11 meses, não 13, mas 11 meses no ano, ele vai ganhar R$ 44.000, né? Porque se ele se controlar e ele se organizar para que ele possa ter um mês de férias,
e ele tirar todo dia aquele valor para que ele possa ter o sustento de um mês, ele consegue, né? Isso trabalhando apenas 11 meses. Então, aí se a gente for fazer uma proporção entre o salário do motorista formal de 19.175 e o Uber, ele ganhando 153 por dia limpo, já tirando todos os custos, né? É uma diferença de 2 salários e um pouquinho a mais, né? Isso ele não trabalhando 12 meses, né? Não trabalhando 12 meses, apenas 11 meses. E ele dando-se o luxo de ficar um mês em casa, se ele não quiser trabalhar. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que o trabalho formal que realmente é o que traz a solução para a sociedade. E não é, né? Se hoje, com todo o estudo, toda a tecnologia, todas as informações que nós temos, que eu acho que isso é importante, né, que a sociedade ela precisa entender isso, né? Hoje mesmo, eu conversando com um rapaz que cortou meu cabelo, ele era um profissional formal, ele ganhava um salário mínimo. Hoje, há 6 anos, ele é cabeleireiro, ele corta cabelo. Ele falou assim, eu nunca trocaria hoje o meu trabalho pelo que eu tinha antes. Eu tenho uma vida muito mais digna, eu tenho muito mais recursos, né? E eu jamais voltaria. Então, é uma questão de visão. As pessoas precisam observar aquilo que realmente é importante, né? Então, se você está lá com seus direitos trabalhistas, que, claro, aparentemente, né, são importantes, mas muitas das vezes as pessoas elas não entendem. Então, nós estamos vivendo hoje novas tendências, né? A tecnologia ela veio para facilitar, ela veio para transformar, né, aquele sistema que foi engessado, né? A sociedade ela engessou, né? Ela tirou o poder do homem produzir a sua própria riqueza, né? Então essas novas tecnologias elas vieram para isso, né? O e-commerce, né? Que o sistema feito pela internet, você compra, você não precisa sair de casa, você entra na tela, você dá um clique, você compra o produto, dentro de alguns dias o produto está chegando na sua porta, mais barato que se você sair de casa e for numa loja comprar, né? Então, essas são novas tendências, as tecnologias de aplicativos que facilitam a vida do ser humano, porque cada dia que passa, o tempo, ele toma mais o nosso tempo para que a gente possa fazer outras coisas, né? Então, vamos lá, sobre a liberdade e a subordinação, né? Falou-se muito que a pessoa do aplicativo, independente de qual seja da moto, seja da bicicleta, seja do motorista, né? Ele tem liberdade para ele exercer sua vida. Se ele tiver os controles, que eu acho que é o que a sociedade e o setor governamental, né, os órgãos hoje, né, por exemplo, nós temos o SEBRAE e outros órgãos que são de ensino, se ensine essas pessoas a como administrar o seu tempo e o recurso que você tem. Porque não obrigatoriamente ele precisa seguir, né, o que o aplicativo determina. O aplicativo ele é um facilitador, né? Ele facilita o trabalhador a trabalhar livremente, né? Mas se ele se organizar sem ganância, né, porque é difícil às vezes, ele consegue buscar recursos, o sustento, ele consegue organizar a sua vida, ele consegue buscar amparo para o futuro, ele consegue fazer um plano de previdência, que hoje você encontra tudo isso em todo lugar, e nem sempre tudo é caro como a gente pensa, né? Então, assim, e a subordinação, né? Você está ali subordinado a um emprego, e muitas das vezes as pessoas ficam anos e anos e anos dentro de um conceito, e aí você nem sempre, às vezes, consegue alcançar aquilo que você sempre almeja na sua vida, né? Então, o que acontece? Sobre os direitos, né? As pessoas, elas querem muitos direitos. E quanto mais direito a gente tem,
menos trabalho a gente consegue, né? As pessoas, elas buscam muito isso, alcançar muitos benefícios, recursos, para que ela trabalhe menos e ganhe muito mais, né? E, na verdade, a gente sabe que isso, a economia, ela não vai crescer. Desse jeito, a economia não cresce, ela fica estagnada, porque a sociedade, ela é consumista, ela precisa, cada dia, de algo novo, né? De tecnologias, inovações, né? O vestuário, o alimento, então, o crescimento populacional. E aí, quando você busca muitos direitos, claro, é importante se ter direitos, com certeza. A lei, ela ampara que o cidadão ele precisa ser resguardado, né, dos seus direitos. Mas também você precisa buscar os direitos, alcançar eles todos os dias, né? Para que você tenha direito, você precisa exercer, né, o respeito, a dignidade, o trabalho, para que você possa alcançar tudo isso. E aí nós temos essa grande incógnita, né, que a humanidade vive hoje, que é a pandemia versus a economia. Nós podemos observar a grande destruição, né, em vários lugares que essa dificuldade trouxe, diminuiu a economia, e muitas vezes sabemos que os nossos governantes, eles às vezes tomam atitudes errôneas, né, de administração pública e que prejudicam a sociedade e a economia. E a gente sabe que saúde e economia, eles têm que andar juntos, né? Não podem andar separados, porque um precisa do outro, né? Como o dia precisa da noite, a noite precisa do dia. Então, eles não vivem separados, né? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui dos caminhoneiros. O caminhoneiro são pouquíssimos profissionais caminhoneiros que são do sistema formal, né? Que são empregados de grandes empresas. Se você perguntar a um caminhoneiro se ele quer ser empregado para ganhar um salário básico, não quer, ele quer ser um autônomo, né? E não só os caminhoneiros, né? E a gente sabe a grande importância que eles têm no contexto social e econômico do país. Eles transportam toda a economia do país de norte a sul, de leste a oeste, né? E eles não são discriminados, né? Não são discriminados pela vida que têm, mas eles agora, eles precisam, eles têm respeito, né? Eles alcançaram respeito, porque quando eles pararam, o Brasil parou, né? Foi uma situação muito difícil. Então, a gente precisa ter essa observação. Aí, eu vi o comentário lá sobre o diploma, né? O diploma, ele traz renda, né? Tem muitas pessoas que têm estudos e muitos conceitos, e muitas, né, graduações, e muitas das vezes não conseguem o emprego, né? Por quê? Porque nem sempre você encontra um emprego. E aí o que ele faz? Muitas pessoas formadas, né, com doutorados, viraram pessoas que usam seus aplicativos para ganhar sua renda, porque a fome, né, a necessidade, ela chega sempre primeiro. As contas, elas estão batendo a nossa porta todos os dias. Então o que acontece? Nós precisamos entender isso. O estudo é importante, sim, para abrir a nossa mente, para que nos leve a um patamar melhor. Agora, o que em cima dessa regulamentação, o que é importante? Que se veja aquilo que é importante para a segurança do trabalhador em todos os quesitos, tanto formal quanto informal, né? Os aplicativos, eles podem melhorar a situação? Podem, porque eles ganham muito dinheiro em cima do trabalhador. Mas tudo isso é uma questão de acordo, questão de observação, para que no final, né, a sociedade ela possa andar equilibrada, né? Nem uns de mais, nem outros de menos. E assim, essa é o que eu consegui entender, o que eu consegui observar sobre essa questão da uberização. Não em si o aplicativo, mas todo o setor trabalhista, aquelas pessoas que são formais, né? Que o emprego, dificilmente você vai conseguir emprego para todas as pessoas. Mas
O trabalho, sim. O sustento, ele é importante. E muitas das vezes, o trabalho informal é aquele que mais valoriza, é aquele que mais traz esperança à sociedade. Muito obrigado e fiquem à vontade para falar todas as coisas. Ok. Perguntas para o Anderson? O Anderson nos trouxe uma abordagem, digamos assim, um pouco diferente dos demais, se bem que teve uma aluna que falou da discussão emprego e trabalho, mas ele trouxe aqui uma abordagem, né, na verdade, mais a sua visão, o seu ponto de vista, o seu entendimento sobre essa discussão entre o trabalho formal e o trabalho informal, aí levando em conta o trabalho nas plataformas digitais. Alguém quer fazer pergunta para o Anderson? Só dizer que eu gostei do ponto de vista dele, no sentido de que ele olhou para os dois lados da moeda, né? Ele olhou ali para a questão mais regularizada ali de trabalho mesmo, e também para a questão não regularizada, que era do uso dos aplicativos, ou não, né? Que ele trouxe exemplos bem claros e objetivos a respeito desse trabalho informal, não só do que eu falei, eu peguei mais a questão ali do sentido Uber mesmo, mas ele trouxe aí uma complementação bem legal, gostei, muito bom, Anderson. Obrigada, Douglas. Gente, vamos valorizar a apresentação dos colegas. Um comentário sempre é muito bom. Mesmo você não tenha uma pergunta para fazer, comentar o que o colega nos trouxe é bem interessante. Professor, eu achei muito boa a apresentação dele, porque todos os que tinham apresentado antes, meu grupo da Emily, do Lucas e o Douglas, tinham apresentado um ponto de vista. E ele trouxe um outro ponto de vista, que é um pouco conflitante, mas mesmo assim traz discussão para o debate, né? Que é um seminário, então você ter os dois pontos de vista, uma pessoa que pensa de uma forma, outra pessoa que pensa de outra, eu acho muito interessante. Gostei muito da apresentação dele, por sinal. Obrigada, Marcos. Alguém mais? Anderson? Sim, professora, estou à disposição. Eu gostei da sua apresentação também, no sentido que os meninos falaram agora. A sistemática, né, a forma que você organizou a sua apresentação, interessante. Eu só não sei porque você não passou todos os slides. Parece que você ficou um tempão num, eu não sei se você passou os slides. É porque eu não estou acostumado com muita tecnologia, e aí quando eu me dava conta, eu me ligava de dar o próximo passo. Estou com você, aqui e acolá eu faço isso. Eu queria te perguntar, Anderson, eu quero falar sempre Douglas, Anderson, sobre esse aspecto da subordinação, né, que nossos textos apresentam como uma característica desse trabalho das plataformas digitais, que elas subordinam o trabalhador, né, a um conjunto de regras e limites, né, na verdade, até metas que têm que ser alcançadas e tudo, para que ele seja bem avaliado, né, e ele consiga realmente alcançar um determinado patamar de rendimento, né, mensal, semanal. E aí, eu queria que você comentasse sobre essa denominação. É uma subordinação ou não é? Ou o indivíduo é realmente, quando ele se destina a trabalhar numa plataforma digital, ele é realmente um indivíduo autônomo,
dono de si, gerenciador de si mesmo, ou ele é um indivíduo subordinado? Tá, vamos lá. O que eu vejo em relação, assim, eu vou ter bem mais direto agora, que na hora assim a gente às vezes perde um pouco do foco. Mas a subordinação, o que acontece? Eu vou citar o exemplo naquilo que eu executo hoje. Hoje eu trabalho numa área comercial, onde você tem, eu sou funcionário CLT, né? Tenho todos os direitos. Mas existe uma determinação que eu preciso bater metas, né? E alcançar um empenho na minha produtividade. Então, assim, eu vendo serviços no meu setor de trabalho, e se eu não alcançar todo mês aquela meta, o meu desempenho ele começa a ser observado como negativo. E isso eu fico sujeito a perder a vaga, né, que supostamente está garantida, né? Então, o que eu observo pela subordinação? Aparentemente, né, todo tipo de trabalho você está subordinado a alguma meta de cumprir uma atividade. Agora, aonde eu vejo hoje, o único lugar aonde realmente o profissional ele não precisa de bater metas, a gente sabe que, infelizmente, é o setor público. Porque se ele produz ou ele não produz, por exemplo, um atendente, se ele atender uma pessoa e ele atender 100 pessoas, no final do mês ele vai ganhar o mesmo salário, nem R$ 1 a mais, nem R$ 1 a menos. Agora, aquele vendedor da lojinha lá, simplesinha, se ele atender um cliente, chegar no final do mês, ele vai ganhar aquele saláriozinho sequinho e está arriscado ele perder o emprego. Agora, ele precisa, pelo menos, no mínimo 3 clientes, 5 clientes, para ele vender e alcançar uma meta e trazer lucratividade à sua empresa. Porque se ele fizer isso, a sua empresa está de pé e ela mantém o seu salário, que é a base, né? Que as pessoas às vezes pensam que o empresário ele sempre tem dinheiro, ele conta com o nosso desempenho, né? O setor público não, o setor público ele depende da arrecadação. Agora, nós podemos observar que nesse momento de pandemia, se continuasse com a economia parada, ia atingir quem? O setor público. E o setor público ia ficar sem os recursos, né? O salário do setor público, ele seria atingido. Então, o que aconteceu? Foi muito simples. Não, fica em casa, faça o home office, né? Fica lá, trabalha lá da sua casa. Né? Trabalhando ou não, né? O salário dele não muda. Se ele, por exemplo, a pessoa que trabalha no setor jurídico, se ele realizar 50 processos, 100 processos, 1000 processos, não tem diferença, nada muda. Agora, o setor privado, não. Ele precisa de produtividade. Então, essa subordinação, ela vai acontecer em todo o setor privado, seja formal ou informal. Né? Não que seja... Nós precisamos entender que o ser humano ele é livre para escolher o que ele precisa e o que ele quer. Ele não é obrigado, em hipótese nenhuma. Existem pessoas que, mesmo não tendo recurso nenhum, elas preferem não trabalhar. Elas preferem apenas pedir. Né? É mais fácil, não tem esforço, ela conta com apenas a imagem que ele transmite às outras pessoas, né, pela caridade, pela boa vontade. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho de subordinação. Seu microfone está desligado, professora. Anderson, só mais uma pergunta. E no início eu disse muito bem, obrigada pela sua resposta. Sobre o conceito de trabalho, vocês já tiveram a disciplina de introdução à economia, e eu acho que outras que já discutiram teoricamente, né, os trabalhos preliminares sobre
sobre esse conceito, trabalho. Lá em economia clássica, acredito que já viram economia neoclássica, mesmo que de maneira bem introdutória. Aqueles conceitos, ideias, categorias que foram encontradas em Smith, Ricardo, Malthus e tal, vocês, e nos próprios neoclássicos, né? Na verdade, quando chega na economia neoclássica, eles refutam, né, o conceito de riqueza a partir de trabalho, né? Vão trazer o conceito de utilidade, né? Utilidade como a fonte de todo trabalho, de toda a riqueza, como fonte do valor de todas as coisas, né? Mas, principalmente em Smith, vocês estudaram Smith, aquelas ideias de Smith sobre trabalho, né? Trabalho gerador de riqueza. Você acha que a gente ainda pode considerar, né, aquela definição, aquele conceito smithiano para o momento atual? Olha, assim, o que eu pude observar que, como ele foi o precursor, né, das primeiras ideias ali, no início elas foram Né? válidas, né? Elas foram muito válidas, mas algumas são questionáveis, né? Algumas teorias a qual ele trouxe foram questionáveis. Tanto é que surgiram outros pensadores, né? David Ricardo aperfeiçoou algumas coisas que ele trouxe e outros pensadores discordaram. Então eu acho isso muito importante. O trabalho, né? O trabalho em si, ele requer uma busca de aperfeiçoamento diário, né? Um desenvolvimento, porque uma coisa, existe um ditado que ele é muito pertinente. Quando você usa a mente, você não usa o corpo, né? O corpo, assim, quando você não usa a mente, o corpo padece. Então, hoje a tecnologia ela veio para diminuir o esforço que era às vezes muito excomunal, isso trazia muito prejuízo à saúde do trabalhador, né? Você não tinha leis que regulamentavam a segurança do trabalho. Hoje você tem, o trabalhador está amparado nisso, né? Equipamentos de segurança. Então, assim, que trazem a integridade do trabalhador, que antigamente não tinha, né? Se o trabalhador estava lá numa máquina e ele não tinha segurança, não tinha treinamento, ele sofreu um acidente, ele era descartado, né? Ele era descartado. Hoje não. Hoje a sociedade ela enxerga isso muito mais seriamente, até porque a questão da globalização, porque as indústrias, empresas, elas precisam de certificações para que o seu produto ele seja disseminado para toda a humanidade, né? Por exemplo, nós vamos dar um exemplo aqui do nosso Acre, né? Nós recebemos o certificado do gado, né, sem a febre aftosa, sem vacinação, né? Com a vacinação livrou a febre aftosa, mas o gado não podia ser exportado para outros países. Então precisou-se eliminar a vacinação, trazer a confiança para que o produto nosso ele fosse um produto de exportação. Então, esse aperfeiçoamento, esse entendimento, né, ele faz com que o trabalho ele seja aperfeiçoado. E as ideias, né, elas vão aperfeiçoando. E o que é base, perfeito. Agora, tudo é questionável. A gente pode melhorar, sempre aperfeiçoar. E assim o trabalho ele vai ganhando novas ideias, né? Pelo menos é isso que eu posso contribuir. Se precisar mais, a gente fala mais. Eu não vou tratá-lo diferente, para todos eu coloquei 2 questões, e vamos continuar com as 2 questões. Bem, eu queria, assim, para a gente encerrar e fazer, assim, um fechamento da nossa própria disciplina, né, que nós já vamos lançar, já temos que fazer a prova final, esta semana ainda. Eu queria que cada um se posicionasse, apresentasse alguma questão que diga com relação ao entendimento, à compreensão, né,
a absorção de algum conhecimento durante essa disciplina, que você possa destacar agora e dizer, olha, nessa disciplina ou nesses últimos textos, eu aprendi isso que eu não sabia, ou eu percebi algo interessante sobre o funcionamento da economia, sobre a sociedade, que eu não percebia antes, ou que eu não tinha o menor conhecimento, ou seja, não tinha recebido ainda as informações necessárias para ter, para desenvolver essa nova ideia, esse conhecimento. Alguém poderia fazer isso? Eu gostaria que cada um fizesse, apresentasse a sua declaração. Eu vou aproveitar e já vou logo falar. Eu vou falar bem Pode rápido. falar. Uma coisa assim que eu gostei muito, que assim, a gente só entende depois que conhece, né? Aí os paradoxos eles vão caindo, né? Às vezes os pensamentos que foram formados por falsas informações. E eu pude observar, né, que não, eu não sou a favor do comunismo, mas eu pude perceber que o socialismo ele é importante para a sociedade. Ele tem seus defeitos, tem muitos defeitos, né? Mas a ideia é muito válida para que traga um pensamento regulador, para que o capitalismo ele não seja 100% cruel, né? Quando eu vi aquelas primeiras aulas que a senhora postou e aquele vídeo, infelizmente, né, eu não sou uma pessoa que tem muito tempo para fazer trabalho, sentar. Esse trabalho de hoje eu fiz na hora do almoço, né? No meu intervalo do almoço, e enquanto o Douglas estava apresentando, eu estava aqui fazendo meus rabiscos. E aqui lá a apresentação do slide, um amigo rapidamente fez para mim. Então, assim, me transformou alguns pensamentos que eu tinha, né? Então, nós, como futuros economistas, nós temos que ser aonde, tipo assim, o fiel da balança. Nós temos que ser aquelas pessoas que vão ajudar aqueles que não têm conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, né? E eu sou prova disso. Eu mudei alguns conceitos, eu mudei alguns pensamentos, né? A sociedade, às vezes, ela só quer enxergar um lado da história, mas nós precisamos entender os dois lados, né? Existem as falácias, existem as ideologias que são prejudiciais, porque muitas pessoas trazem conceitos para benefícios próprios, né? Só para o seu ganho. E o resto, que seja o resto. Não. Por isso nós precisamos lutar por uma sociedade igualitária, né? Onde as pessoas elas têm os seus direitos, né? Os recursos sejam usados adequadamente. Eu estou muito satisfeito, né? Pelas aulas, pelos ensinamentos, né? Não sei se eu vou conseguir as notas que estão previstas, mas o que eu posso ajudar, eu gosto muito de participar. A senhora percebeu que eu participei de todas as aulas, só não entreguei os trabalhos, né? Se tiver uma outra forma de correção, eu serei grato, mas esse é o meu sentimento, né, de transformação dessa aula e o meu agradecimento por esse período. Muito obrigado por tudo. Obrigada, Anderson. Quem mais quer falar? Não, gente, está passando a hora. Já são 10h30. Se ninguém for agora, eu vou. Marcos. Então, peraí, professor, eu vou ligar a câmera, que eu não liguei a câmera 1 minuto nessa coisa. Eu ia ligar na minha apresentação, mas eu esqueci. Agora eu vou ligar, só um minuto, peraí. Ligou aí? Ligou. Então, professora, eu tive a oportunidade de estudar na escola que eu tive muitos conhecimentos da modernidade líquida, do Max Weber, que foi no início, né? Não, foi do Kai no início, de Karl Marx. Então eu já tinha algum conhecimento sobre essas coisas. Mas aquilo que me chamou a atenção, aquela virada de chave mesmo, aquilo que eu não entendia, que eu passei a entender, foi naquele livro do Dinheiro Não Compra,
que eu vi muitas coisas que tinham nos Estados Unidos que eu nem sabia que existiam, muitas coisas que a sociedade fazia que eu nem sabia que era possível fazer. Por exemplo, aquele negócio do seguro, que você fez o seguro do zelador. Aquilo dali eu nunca imaginava que poderia existir. Então aquilo dali foi uma forma de conhecimento, aquilo dali agregou muito para mim. Era isso. Ok. Aquele livro traz, assim, muitas experiências que a gente realmente, às vezes, realmente não está informado, não tem conhecimento, ou muitas vezes não se toca que aquelas formas perniciosas do capitalismo existem, né? E que são mesmo formas perniciosas de desenvolvimento do capitalismo. Então, os indivíduos, dentro daquele comportamento maximizador, individualista mesmo, que a gente fala, dentro da filosofia do individualismo, elas agem sempre buscando o melhor para si, não é o melhor para os outros, né? Então, lançam mão de qualquer estratégia para se beneficiar, até mesmo vender a morte do outro, né? Comprar seguro de vida e tal, ou seja, você compra o seguro de quem já está prestes a falecer, né, para depois lucrar, que é um absurdo, né? Ponto pronto que eu não falei é que em algum momento da minha vida, eu tenho 19 agora, fazer 20, recentemente Oh, fazer meu 20, Deus, tão novinho. e teve uma fase da minha adolescência, entre os 15 e 16, acho que até 17, que eu já fui um neoliberalista daqueles roxos, que tinham as ideias revolucionárias, aquele negócio. E aí, passou o tempo e eu fui entendendo alguns pontos, algumas coisas, e aí eu fui mudando essa visão. E essa matéria me ensinou mais coisas, né? Me fortaleceu nessa visão, nessa mudança de visão que eu tive, de um neoliberalista para alguém que entende que tem que ter tanto o liberalismo, tanto o capitalismo quanto o comunismo, que os dois são importantes. Não é só um e nem só outro, não é tão ao céu nem tão ao inferno. Era isso. Ok. Obrigada, Marcos. Quem mais quer falar? É rapidinho, gente. Posso? Tá me Pode, ouvindo? fale. Não vou ligar a câmera como os colegas, porque eu tô no modo mendigo. Tô desarrumado, mas enfim. Acho que, Esse é novo. como eu já havia comentado, né, minha família é bem inteirada em questões sociais e econômicas. Tanto meu pai quanto meu irmão, a gente abre muitos debates. E o que eu mais aprendi nessa disciplina mesmo foi mais sobre a parte ética. Ética e moral existente na economia ou a falta dela. Pois eu já tinha estudado sobre teorias e tudo mais, a parte teórica, por assim dizer, eu já tinha visto toda ela. Mas ainda não tinha visto a parte social, por assim dizer, né? Ainda não tinha visto essa análise mais para o lado ético e moral da economia. Foi bem interessante. Agradeço pelas aulas. Obrigada, muito obrigada. Falta só o Lucas e o Douglas, né? Professora, a senhora tá me ouvindo? Dá para ouvir, Lucas? Pode falar. Tá. Só falar aqui rapidinho que tem aquele livro que a senhora passou pra gente, do Ubel, acho que é assim que fala, Peter Ubel, da loucura do livre mercado, que tem uma questão bem interessante lá, né, que ele fala sobre aquele exemplo de um rapaz que é diabético, né, e como essa liberdade do mercado, né, como essa eficiência do mercado, ele, ele fornece uma ele fornece a agulha, a seringa e a insulina, que são extremamente importantes, né, para a vida lá daquele rapaz, por um preço de $2, se eu não me engano. E como que isso foi possível por causa dessa eficiência do mercado e também, em contrapartida, né, que essa eficiência do mercado também talvez tenha sido o que direcionou a pessoa a desenvolver uma diabetes, assim, que não seja geneticamente falando, né? As escolhas que ela toma ao longo da vida e, enfim, esse contexto, né, que ele cria de que a oferta é equilibrada pelo mercado, de, por exemplo, quantos açougueiros, quantos padeiros vão ter
vão ser necessários, né, para atender a demanda. Porém, fica a cargo, né, de quem está comprando, qual que vai ser o nível de consumo, por exemplo. E é muito interessante essa questão, né, de como que é desenvolvido uma coisa que salva a pessoa, né, por um preço tão barato, e ao mesmo tempo, talvez as escolhas que ela tomou ali também foram por causa dessa eficiência do mercado. Seu microfone, professora. Obrigada, Lucas. Aquele texto traz, na verdade, uma crítica ferrenha com relação ao conceito de racionalidade defendida pelos economistas, né? A racionalidade plena da ortodoxia econômica, né? Então, ele nos mostra, o autor, o Peter, nos traz essa discussão sobre o quanto nós usamos essa racionalidade, né? E a nossa liberdade no mercado. O livre mercado nos traz todos esses grandes benefícios, né? Nos gera essas riquezas e nos dá condições para a gente viver uma vida melhor, tal como o diabético, né? Que passou a sofrer desse mal, mas ele conseguia superar suas dificuldades de saúde graças a tudo que ele conseguia adquirir em termos de equipamentos, materiais e remédios para o seu tratamento. Mas aí tinha a questão, ele só teve obesidade, teve a questão da diabetes e da decorrência da obesidade. E a obesidade foi uma decorrência das suas más escolhas. E a más escolha está vinculada à questão da racionalidade. Se os Exatamente. economistas defendem a racionalidade plena, onde é que está essa racionalidade perfeita, completa, que se fala tanto na teoria, né? Como é que nós chegamos a obter esses males de obesidade e outras doenças, né? Se nós somos tão racionais assim. Então, é uma crítica à liberdade do mercado e à racionalidade plena do consumidor, defendido pela ortodoxia. Ok. Douglas, vai falar alguma coisa? Apesar de que você já falou bastante hoje. Então, professora, primeiramente só agradecer, né, a oportunidade de estar fazendo essa disciplina. Já havia começado a fazer ela em outro período, infelizmente não pude concretizar, né? Mas agora acredito que deu para fazer. E, assim, gostaria só de pontuar um pouco a respeito lá do primeiro módulo, né? Que a senhora passou lá o filme Oliver Twist. Nossa, aquele filme eu achei o máximo. Porque ele traz, assim, desde a questão do desenvolvimento da tecnologia, isso da maneira geral, tecnologia 1.0, né? Que era lá trazendo a questão da industrialização na Inglaterra e buscando essas transformações sociais desde a máquina a vapor até chegar ao que a gente discutiu hoje, que é sobre a uberização, que já trata aí da tecnologia 4.0. E acredito que essa construção social, né, ela se deu de todas as formas, econômica, social, profissional, e a gente vê que isso continua trazendo transformações desde aquele período até hoje, e hoje ainda mais de forma mais acentuada. Então a gente percebe que assim, que as discussões que foram feitas nessa disciplina, eu não frequentei todas as aulas, admito. Tentei fazer os trabalhos. O último eu fiz, eu não entreguei porque estava fora do prazo, mas eu estou com ele pronto, não sei se pode entregar. Mas, assim, professora, quero agradecer mesmo a oportunidade. Acredito que de fato, essa disciplina, Ciências Sociais, de fato, é para a gente discutir essas questões sociais de uma maneira econômica, né, de um ponto de vista econômico, e também do ponto de vista mais social. A gente observa não só nos dados estatísticos que trazem, né, nos noticiários e artigos que são publicados a respeito dos temas ao qual tratamos, mas também a gente faz essa parte desse estudo teórico. Então, para mim, isso tudo é um aprendizado. Como eu já lhe falei, sou professor, mas sou professor da matemática. Então, sou muito das exatas. Então, quando eu pego uma disciplina dessa, para mim, eu tenho como grande desafio. Então, eu me senti desafiado nessa disciplina, né, a discutir sobre questões lá desde o período histórico, né, até trazer essas questões mais sociais. Hoje, a pergunta que a senhora me fez, também tratando ali a respeito do socioemocional, né, então, essas coisas eu vejo como desafio, e tudo para mim isso é um aprendizado. Então, assim, fico muito feliz,
com o que eu aprendi até aqui. E é uma construção, até porque economia é isso, né? Economia não é só matemática. Economia é pegar toda a parte histórica, social e aplicá-la usando a matemática como uma ferramenta. Espero que sejamos bons economistas aí futuramente. É isso, professora. Obrigado. Obrigada, Douglas. Eu encerrei as notas de quem já tinha entregue todos os trabalhos, tá? E lancei, inclusive algumas pessoas acho que já viram as notas lá no portal e entenderam que já encerrou a disciplina e nem vieram hoje, porque já receberam até a nota do seminário e tudo. Para vocês que estão devendo trabalhos, e a entrega é imprescindível para que encerre uma nota condizente para aprovação, vocês podem entregar até sexta-feira os trabalhos atrasados, tá? Para vocês, acho que é o Douglas, o Anderson, talvez. Não sei se alguém mais tem muito trabalho atrasado, mas eu acho que vocês estão com um certo déficit de trabalho para formar a nota, acho que é a N1, tá? Então, eu vou liberar para vocês dois o lançamento das notas até a entrega desse trabalho, o lançamento das notas até sexta-feira, tá? E a prova final, se alguém ficou por pouco ponto, alguém ficou por pouco ponto? Você já olhou, Emily? Sim, eu fiquei com 4 na N1 e 9,5 na Mas você N2. está devendo trabalho, é? Tá aí uma boa pergunta. Era isso que eu queria falar sobre isso. No meu cômputo parece que você está devendo trabalhos. Sim, mas eu queria saber onde é que termina a N1, para me ver direitinho no portal. Eu tive muito problema Com os com 4 o primeiros, as 4 primeiras avaliações, tarefas. As 4 primeiras atividades era N1, tá? Então, vocês podem entregar até sexta-feira. A prova final, tá? Já está disponível também. Não está disponível, não, desculpa. Eu só elaborei e ia colocar agora à noite na plataforma, mas recebi orientação de que não é da forma que eu ia disponibilizar, então vou disponibilizar a prova final amanhã, ok? Mas eu pergunto, professora, as entregas seriam pelo seu e-mail? Porque o Muro não aceita. Não aceita? O quê? Se passou do prazo, o Muro Sim, não mas aceita. eu vou liberar a data. Eu vou liberar a data. Vou flexibilizar a data da entrega, tá? Até sexta-feira. Certo, obrigada. Então, assim, como você ainda tem essas pessoas que vão entregar os trabalhos, a prova final eu vou disponibilizar só sexta-feira também, tá bom? Assim que vocês entregarem os trabalhos, eu lanço a nota e disponibilizo a prova final sexta-feira. Aí vocês têm um fim de semana para fazer a final, se alguém ficar para a final. Tá ok?